Pronto. Vamos então para a segunda parte da nossa aula de crimes no Estatuto do Idoso. Nós estamos justamente falando do abandono do idoso, né? E o objeto material aqui são as necessidades básicas do idoso. Eu disse para vocês que o objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. E aqui, gente, a conduta delituosa do crime de abandono do idoso recai sobre as necessidades básicas do idoso. Quais são as necessidades básicas do idoso? Alimentação, vestuário, higiene, né? Então, se eu deixo de prover essas necessidades básicas, eu estou praticando o crime. Tipo subjetivo, dolo, vontade livre e consciente, abandonar o idoso em hospitais, em casas de saúde, não é isso? Tem que ter a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado. Consumação e tentativa ocorre com o efetivo abandono. Agora, o que é o abandono? Como é que eu posso caracterizar que aquele idoso foi abandonado? Estou perguntando para vocês. Responda aí. Deixar de prestar assistência. Na hora em que o filho deixa de prestar assistência, ele foi abandonado, né? É crime omissivo, porque exige uma conduta de não fazer. Então, os crimes comissivos são aqueles que exigem uma conduta de fazer. Homicídio, lesão, furto. Os crimes omissivos são aqueles que exigem uma conduta de não fazer. Omissão de socorro, abandono de idoso, condescendência criminosa, tá? Não se admite a tentativa. Ou a pessoa abandona o idoso e o crime está consumado, ou ele não abandona e não há crime. Ação penal pública incondicionada. Preste atenção mais uma vez. Todos os crimes do Estatuto do Idoso têm ação penal pública incondicionada. Maus tratos a idoso. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas, degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis. Preste atenção. Vamos recapitular aqui. Expor o perigo à integridade e à saúde do idoso. Tem várias hipóteses que eu posso dar como exemplo. Até o fato de colocar o idoso num barco cheio de passageiros, pela época do Sírio, é maus tratos a idoso. Você colocar o idoso numa boleia de um caminhão sem a proteção é maus tratos a idoso. Porque qualquer situação de exposição ao perigo à integridade e à saúde física ou psíquica do idoso é esse crime. Esse crime é um crime de perigo. E os crimes de perigo, basta que eu exponha o bem jurídico a perigo para que haja consumação do crime. Além dessa primeira parte aqui, que na verdade é uma modalidade especial de perigo para a vida ou a saúde do idoso, eu tenho um crime de perigo para a vida ou a saúde lá no Código Penal, e aqui é uma modalidade especial. Eu também tenho essa segunda parte, que é submetendo-o a condições desumanas ou degradantes. Então, não sei se eu contei para vocês aqui, mas quando eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, nós encontramos um idoso
que a filha mantinha ele vivo apenas e tão somente para receber o dinheiro dele, a aposentadoria dele. Ele era criado, ele era colocado num quarto atrás. Então era assim, uma estiva, você andava e ele ficava num quartinho atrás. Quando nós chegamos lá, o idoso estava todo barbudo, né? Mas isso não quer dizer nada, pode ser um barbudo, mas bem cuidado. Um idoso barbudo. Agora o bichinho, coitado, estava todo urinado, defecado, a roupa suja, unhas mal feitas, sujo, estava com coceira pelo corpo, né? Não estava se alimentando, estava desidratado. Então essas situações aqui pode ser condições degradantes ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, ou quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Você sujeitar o teu idoso a trabalho excessivo ou inadequado é maus tratos do idoso. Você colocar o idoso, por exemplo, para cortar cana, maus tratos. Se colocar o idoso para trabalhar numa carvoaria, maus tratos. Não pode. Detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Agora a pena é muito pequena, né? Aqui é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não é superior a 2 anos. Esse crime não admite prisão em flagrante, não admite habilitamento de fiança, vai para a TCO, vai para o juizado especial e pode ser resolvido com transação penal. Complicado, né? Ou a composição do dano entre o idoso e o agressor. Qual a objetividade jurídica desse crime? Proteger o direito da pessoa idosa. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Veja que a lei não exige nenhuma qualificação especial. Não precisa ser filho, não precisa ser neto do idoso. Basta que ele pratique as condutas previstas no tipo. Sujeito passivo, a pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos. Então lá, meia-noite do dia que ele completou 60 anos, ele já é idoso. Tipo objetivo, correr perigo, estar em perigo ou perigar. Correr perigo, qualquer conduta que você exponha o idoso a um perigo, você está praticando este crime. Então, como eu disse, colocar o idoso num barco cheio de gente, levar o idoso numa boleia de um caminhão, né? Aqueles pau de arara, sem que o idoso esteja devidamente protegido, fazer com que o idoso trabalhe em carvoaria, em corte de cana. Qualificadora: se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 4 anos. Aí, gente, passa a ser um crime de médio potencial ofensivo, porque a pena máxima é superior a 2, mas a pena mínima não é superior a 1. Então vai caber suspensão do processo. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, vai oferecer a denúncia com a proposta de suspensão condicional do processo. E se resulta a morte, a pena é de 4 a 12 anos. Atenção! Mais uma vez eu esclareço. Se houver morte aqui, eu vou ter a seguinte situação. Vou ter o crime de homicídio em concurso com o crime de maus tratos do idoso. Se ele teve a intenção de matar o idoso, homicídio doloso. Se ele agiu com negligência, imprudência e imperícia, homicídio culposo. Exemplo concreto: um cidadão é fazendeiro, contratou uns boias frias para fazer corte de cana-de-açúcar na fazenda dele, e no meio deles tinha um idoso lá. Vocês sabem que o boia fria, ele corta por dia uma média de 8 toneladas de cana, para poder ganhar uma mixariazinha. Minha senhora, a senhora pensa que o seu trabalho é duro? A senhora não sabe. 8 toneladas ele corta. Bicho, chega a perder 8 litros de água do corpo. E como ele tem que colocar aquela indumentária para não ficar com aquele pico da cana,
a temperatura do corpo dele chega a 40 graus. E aí colocaram lá o idoso para cortar a cana. O idoso foi lá, acostumado a trabalhar. Só que eles não deram água direito. Era um dia de muito sol. E quando viram, o idoso passou mal e pum, bateu o cacau ali mesmo. Ora, nesse caso, o procurador do trabalho que constatou essa irregularidade, ele veio com a seguinte argumento: vocês concordam que o fazendeiro, ao colocar um idoso nessas condições de trabalho, assume o risco de produzir o resultado morte? Sim ou não? Sim. Claro. Uma pessoa idosa, num ambiente em que ele é obrigado a cortar 8 toneladas de cana, sem alimentação adequada, sem água adequada, e num dia extremamente quente, só podia dar outra, o idoso morreu. Então ele vai, nesse caso eu posso até responsabilizar o fazendeiro por dolo, é o dolo eventual, assumir o risco de produzir o resultado. Claro, tem que ser muito bem configurado para que seja aprovado, tá? Então, além do crime de homicídio, eu vou, em concurso material, enquadrar no maus tratos a idoso para que a pena seja somada. Tipo subjetivo dolo, e aí, evidentemente, se ele tem a consciência do fato e vontade de produzir o resultado, eu vou ter o dolo dos maus tratos. Consumação, com a exposição do sujeito passivo a perigo. Atenção, eu não preciso que haja uma lesão corporal, que haja uma morte para configurar o crime. A mera exposição do sujeito passivo, o idoso, à situação de perigo já gera o crime, porque isso é um crime de perigo. O perigo ao bem jurídico já gera o crime. Agora, lógico, eu vou ter as formas qualificadas se houver lesão corporal ou se houver morte. É infração de perigo de dano e admite a tentativa nas condutas omissivas. O cara estava colocando o idoso para ser transportado numa boia fria, o cara chegou lá e tirou. O cara estava colocando o idoso para cortar a cana, chegou a fiscalização da Justiça do Trabalho e tirou ele antes da cana, tá? Do corte da cana. Antes da... aqui se admite a tentativa. Nós estamos vendo aqui um dos crimes... Nós estamos vendo um dos crimes que admite a tentativa. Mas aqui nós não vimos nenhum crime que admite a culpa. Todos eles têm previsto o dolo, tá? Ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público o ajuizamento da ação. E se o Ministério Público não ajuizar a ação, nós já sabemos que o particular pode entrar com ação penal privada subsidiária. Outros crimes. Bom, esse título, outros crimes, na verdade, seria outros crimes praticados contra o idoso. Quais seriam? Esses crimes são várias condutas que nós vamos destrinchar a partir de agora. Primeiro, vamos ler o artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Vamos lá. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Aliás, salvo engano, existe uma súmula vinculante que diz que eu não posso obstar o cargo público a pessoa idosa. Então, uma pessoa com 60 anos passa num concurso público, eu não posso impedi-lo de tomar posse. Além de não poder impedi-lo, isso gera um desrespeito a uma determinação legal, isso é crime. Você não pode impedir o idoso a ele exercer o cargo público. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Você está deixando de empregar aquela pessoa idosa porque ele é idoso. Não pode. E isso vai gerar, isso é uma conduta criminosa. Isso é um crime.
recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Aí, a pessoa que vai para o hospital levar o idoso, nós temos duas situações. Eu tenho a pessoa que vai, leva para o hospital e abandona o idoso, e tenho a pessoa que se recusa, retarda ou dificulta o atendimento. Então aí o agente administrativo, que nós começamos ainda há pouco a falar, ele pode retardar o atendimento, ele pode dificultar o atendimento, ele pode se recusar. Eu vou enquadrar aqui, porque a gente sabe que o agente administrativo não tem condições de prestar o atendimento médico para ele, mas ele tem condições de impedir o atendimento? Tem. E aí eu enquadro aqui. Ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa. E aí... ou ele se recusa, retarda e dificulta e o crime está consumado, ou ele não retarda e não há crime. É difícil, né? Mas não... Porque o que é a tentativa? Iniciada a execução de um crime, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas nesse caso, ou ele se recusa, beleza? E ao crime, ou ele atende e não há o crime. Não há o meio termo, né? Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil, a que alude essa lei. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Vamos lá. Quando eu era promotor da 4ª Promotoria de Coraci, a minha promotoria, ela albergava criança e adolescente e idoso. Então, eventualmente, nós entrávamos com ações civis públicas em favor, principalmente, do idoso, para que o idoso recebesse tratamento médico, medicamento. Às vezes o idoso precisava fazer uma cirurgia de hérnia, e aí a gente entrava. Ora, o juiz deferia uma medida liminar para que aquele idoso fosse operado. Que às vezes, se tu não operares o idoso, ele morre. Aí tu imagina, o oficial de justiça vai lá e o diretor do hospital deixa de cumprir ou retarda ou frustra sem justo motivo, porque uma coisa é o justo motivo, ele dizer, não, mas aqui no hospital nós não temos medicamento, nós não temos equipamentos para fazer a cirurgia, a execução de ordem judicial expedida nessa ação civil pública. Ele só pode deixar de cumprir se houver um justo motivo. Se não houver justo motivo, ele tem que cumprir. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto desta lei. Outra coisa que acontecia muito era a recusa de obtenção desses dados técnicos. Vocês se lembram que eu contei numa outra aula que eu fui fazer uma fiscalização lá em Coraci e lá no posto de saúde eu disse, vou comer uma comida aqui da Beira Rio. E o cara disse, não faça isso, porque a maioria dos garçons aqui da Beira Rio tem tuberculose. E aí eu disse, então me dê isso por escrito. Mandei um ofício. Eu queria saber quantos médicos tinham atendendo os idosos, quais eram os medicamentos que estavam à disposição dos idosos, quantos idosos estavam com tuberculose, quantos idosos tinham AIDS, quantos idosos estavam com tratamento intensivo lá. E o fato dessas entidades da Secretaria Municipal ou Estadual se recusar de dar esses dados, já é crime previsto no Estatuto do Idoso. Basta que eu mande o ofício, ou que o juiz mande o ofício e ele não responda, se retarde, se recuse, para que a gente possa caracterizar esse crime. Quando requisitados pelo Ministério Público, está aí. Então o promotor tem
o poder de requisitar. E a entidade tem que fornecer sob pena de caracterizar esse crime aqui. Tá, professor, qual é a objetividade jurídica desses outros crimes contra o idoso? Tutela dos direitos da pessoa idosa. Todos esses crimes aqui visam proteger o idoso. Sujeito ativo, qualquer pessoa. A lei aqui não exige nenhuma qualificação especial. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Ela não exige que seja médico, ela não exige que seja enfermeiro, ela não exige que seja secretário de saúde, nada. Sujeito passivo, pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos. Professor, então todos os sujeitos passivos são pessoas idosas iguais ou superiores a 60 anos? Sim. Tipo objetivo, obstar, negar, recusar, deixar de cumprir, retardar ou omitir. Eu tenho aqui, gente, condutas omissivas e comissivas. Vamos lá. Obstar é omissivo. Negar é omissivo. Recusar é omissivo. Deixar de cumprir é omissivo. Retardar é omissivo. E omitir é omissivo. Conduta de não fazer. Tipo normativo, por motivo de idade. O cara está fazendo isso porque o cidadão é idoso. Sem justa causa. Ele não tem motivo para não operar o idoso. O Ministério Público entrou com ação civil pública, ganhou a liminar. O idoso tem que ser operado. Se não for operado, vai morrer. Ele não opera. Não tem motivo. Ou sem justo motivo. Tipo subjetivo dolo. E aí eu tenho que provar que a pessoa que praticou aquela conduta, ela teve a vontade livre e consciente de praticar uma daquelas condutas previstas no tipo penal. Porque se eu não conseguir provar que ele agiu com dolo, eu não posso provar esse crime. Porque esse crime exige o dolo. Consumação com efetiva prática de uma das condutas comissivas de fazer ou omissivas de não fazer. Pronto. Terminamos a terceira parte do Estatuto do Idoso. Até aqui eu pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?